Padre Fábio, há muito tempo eu tinha vontade de escrever-lhe. É o seguinte: perdi o meu filho mais velho com 30 anos de idade em um acidente de moto. E desde então não tenho mais vivido como pessoa. Tenho depressão, a vida perdeu o sentido para mim. Li o seu livro quando o sofrimento bater em sua porta e ele me ajudou muito. Em que eu não quero fazer nada. Sei também que a sua mãe perdeu uma filha num acidente muito trágico. E como sua mãe está fazendo para viver essa tragédia? Gostaria que o senhor me ajudasse. Por favor, dê uma resposta que possa aliviar a minha angústia. Sou de Brasília e pertenço à renovação carismática daqui. Gosto muito dos seus conselhos. Um grande abraço. A pessoa não quis se identificar. De qualquer maneira, eu sei que muitas outras pessoas também passam por essa dificuldade, né? A senhora não fala quanto tempo, né, que já viveu essa experiência. Não sei quanto tempo que aconteceu esse acidente com seu filho. Vou dizer a partir da experiência que eu vi dentro da minha casa. A morte da minha irmã foi muito trágica para todos nós, né? Não é fácil você perder, minha mãe sobretudo, uma filha aos 29 anos, cheia de vida, bonita, cheia de projetos, com um filho para criar. E de repente nós recebemos a notícia da sua morte. Talvez um dos momentos mais dolorosos que a minha família precisou enfrentar até o dia de hoje. Eu me lembro que quando eu encontrei a minha mãe, assim que eu cheguei, eu morava em Terra Boa na época, viajei um dia inteiro até chegar, né? Recebi a notícia de manhã e consegui chegar lá na casa da minha mãe à noite daquele dia. E eu me lembro que eu encontrei uma mulher extremamente abatida. Claro, é natural que seja assim, né? Minha mãe estava destruída, tadinha. Mas eu notei que nas mãos daquela mulher existia um pequeno objeto. Era um terço, bem pequenininho, que ela segurou desde o momento em que ela ficou sabendo da notícia da morte da minha irmã. O que eu vi logo em seguida foi um sofrimento duro, muito duro mesmo. Presenciei muitas situações terríveis envolvendo a dor da minha mãe, né? A minha mãe precisou logo em seguida ir a Belo Horizonte, onde a minha irmã morava. O apartamento dela estava fechado. Depois do acidente, a minha mãe precisou ir lá, recolher as coisas dela, guardar tudo, levar para a Formiga, onde nós estávamos, onde a nossa família mora, né? E eu percebi que, vendo a minha mãe enfrentar tudo aquilo, eu descobri uma coisa, que ninguém morre de uma vez, né? Acontece o acidente num dia, e durante um bom tempo a gente precisa se dar essa notícia. Eu vi isso comigo também. Eu fiquei com a minha mãe lá mais ou menos um mês, depois da morte da minha irmã. Precisei voltar, eu estava no seminário em Terra Boa, trabalhava lá como fráter. Tinha que voltar para as minhas atividades. E o que eu experimentava dessa dor? Que quando nós perdemos assim alguém de maneira muito trágica, nós precisamos nos dar essa notícia todos os dias. Porque é interessante, não é que dói mais ou dói menos, é que a gente está menos preparado, né? Se você acompanha uma doença de uma pessoa, você vai acompanhando aquele processo, chega um momento que quase que a família deseja, né, que aquela pessoa pare de sofrer. Agora não, quando uma pessoa é retirada assim bruscamente da vida da gente, como foi o filho da senhora, como foi a minha irmã, como foi tantas outras histórias, como aconteceu em tantas famílias, de filhos que foram drasticamente retirados de suas casas, de suas famílias, por causa de acidentes, né, e morreram e de repente não existe mais. A gente descobre que a gente vai organizar o luto todos os dias. Não tem como. Todos os dias eu acordava e eu sentia o impacto daquela notícia terrível. Às vezes eu acordava de madrugada e eu chorava muito, porque minha irmã me fez e me faz uma falta danada. O tempo vai modificando, né, o jeito como a gente vai sentindo isso. Mas foi muito duro. Foi muito duro. E eu me lembro que a minha mãe viveu o mesmo processo. Eu até conversando com ela outro dia sobre isso, né? Ela falava da luta que foi
para ela ter que encarar aquela casa sem a presença da minha irmã, ter que viver aquele processo tão doloroso de ir no apartamento onde ela morava, de organizar as coisas dela, de encaminhar tudo aquilo para que a vida pudesse continuar. Nessa organização do luto da minha mãe, Deus esteve presente o tempo todo. Sabe, eu acho que aquela cena que eu vi no dia da morte da minha irmã, a minha mãe segurando aquele terço, um símbolo de fé, né? Para mim foi uma consequência, assim, como se fosse, se eu visse o resultado da fé na vida de uma pessoa. Em nenhum momento eu vi a minha mãe blasfemando, em nenhum momento eu vi a minha mãe se revoltando contra Deus, muito embora eu acho que isso também seja natural acontecer. Você que blasfemou, você que está revoltada contra Deus, não se culpe por isso. Eu acho que esse processo é natural, né? Volto a dizer, todos os dias a gente se dá a notícia. Todos os dias você precisa dizer para você mesmo, meu filho está morto. E as reações vão ser diferentes, porque o coração humano é dinâmico. Nós não podemos esperar dele uma resposta igual. Um dia você vai estar um pouco mais revoltada, um dia você vai estar mais tranquila, um dia você vai estar mais, não sei, mais leve, um dia vai ser mais pesado. O que a gente não pode perder de vista é que, a partir do momento que a perda acontece, é uma responsabilidade nossa com aqueles que ficaram, a gente encaminhar o nosso luto de um jeito certo, né? Tem que ser honesto. Eu não posso, a partir de uma perda, inviabilizar a minha vida e a vida de quem está do meu lado. Aliás, minha gente, eu fico pensando que a gente só se recupera por causa dos outros mesmo. A gente entra no segundo plano. Mas quando a gente olha para os que ficaram, e para minha mãe, para ela recuperar-se da morte da minha irmã, foi fundamental que ela pudesse olhar para o Conrado, que era o filho da minha irmã, que havia ficado e que minha mãe precisava terminar de criar. Conrado estava com 9 anos. E a minha mãe viu naquele menino um sentido para a vida. Ainda hoje, né? É um neto que ela tem como filho. Ela está comigo, ela me chama de Conrado toda hora, ela esquece o meu nome. E a ligação dela com ele é muito estreita. Muito estreita justamente por isso. O Conrado significa para minha mãe a oportunidade que ela teve de superar a terrível dor de ter perdido a sua filha. Então a gente precisa descobrir o que o outro me deixou, o que o meu filho me deixou, que pode ser um ponto de partida para a minha recuperação. Minha gente, não existem receitas mágicas. O que deu certo com a minha mãe pode não dar certo com você, mas o que deu certo com ela pode dar certo com você. Eu não estou dizendo que é uma regra, que todas as mães vão enfrentar a perda do mesmo jeito. O que eu estou dizendo é que existem elementos que são iguais na organização do luto. Isso é a psicologia que nos ensina. Que toda vez que nós perdemos alguém, que nós precisamos lidar com a ausência de alguém, nós temos que descobrir algum ponto de partida que possa nos auxiliar a retomada da vida, e geralmente esse ponto de partida está diretamente ligado à vida daquele que foi. Então muitas mães se recuperam da dor de terem perdido seus filhos no momento que fundam uma instituição, quem sabe, para cuidar de crianças que morreram com a mesma doença do filho que se foi. Então existem pessoas, por exemplo, eu conheço uma mãe que teve um filho terrivelmente assassinado, que perdeu a vida brutalmente, que depois da morte do filho, ela precisou criar um grupo, que ela tinha uma terapia coletiva de mães que perderam um filho da mesma forma. Claro, bem administrados, esses grupos fazem um bem danado, né? Porque a gente sabe que toda vez que nós temos a oportunidade de partilhar a nossa dor com alguém que vive uma dor semelhante, a gente se sente mais compreendido. Porque um dos grandes fatores que gera a solidão é a gente identificar que o outro não sabe sentir como a gente sente
e não está nem um pouco interessado em fazer um esforço para sentir. É interessante que há uma estatística, não sei se você sabe disso, Christian, que existem casais que após a perda de um filho, passam por crises matrimoniais muito sérias. E em muitos casos, há uma separação. O filho morre, o casamento que era ótimo, que estava tudo bem, de repente entra numa crise e os cônjuges se separam. Por quê? Porque há uma diferença muito grande na maneira como lidam com a dor, o homem e a mulher. O homem sente do mesmo jeito, sente profundamente a dor de perder um filho, mas é muito diferente da maneira como a mulher sente. O homem tem uma facilidade maior de retomar a vida, de recomeçar. Então a mulher muitas vezes enxerga nisso uma afronta à dor que ela sente. Então por isso que existem muitos casais que após perderem os filhos, precisam de acompanhamento psicológico, terapêutico, para que o casamento não entre em crise, porque a gente sabe que existe uma tendência muito grande à separação por causa de uma forma diferente de compreender a mesma dor. Sem dúvida, é muito bom quando nós sabemos que o outro está sentindo com a gente. Isso causa proximidade. Mas também gera uma divisão quando você cisma ou você percebe que o outro não está sentindo com a mesma intensidade. Então a gente precisa de ajuda. Agora, minha filha, o processo é seu, a luta é sua, nós queremos lhe ajudar, nós queremos que com essa palavra, quem sabe colocar um sentido novo na sua vida. Mas eu tenho certeza que se você buscar isso em Deus, Ele não vai te desamparar. A minha mãe é uma mulher que me ensina isso o tempo todo. Deus faz parte da vida da minha mãe. O tempo todo ela fala nele, ela vive a partir dele. Todas as esperanças dela nele estão colocadas. Reze sobre a sua dor, sem fórmulas mágicas, sem fórmulas prontas. Fale com Deus tudo aquilo que se passa no seu coração. Fale da sua mágoa, do seu desespero, da sua dificuldade de aceitar esse fato. Tenho certeza que Deus não vai te deixar desamparado. Tenho certeza que Deus vai te dar o consolo necessário. E que aos poucos, mediante o seu esforço também, auxiliado pela graça divina, você vai ter a graça de reencontrar o caminho da alegria. Pode ser que você nunca mais vá ser a mulher que você era antes da partida do seu filho. Mas quem sabe você pode ser melhor, por causa do sofrimento que viveu. Eu sempre escuto isso: padre, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Mas que esta pessoa nova que está surgindo seja melhor que aquela que estava antes. Não é? Eu acho que ninguém pode morrer em vão. Um sofrimento deste não pode ser em vão. Se ele visitou a minha vida, eu quero que ele me deixe um grande aprendizado. Se ele me machucou, se ele me faz chorar, eu quero que ele gere dentro de mim um aprendizado, uma maturidade. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Que o nosso sofrimento não seja em vão. Que quando ele passar por nós, ele provoque em mim, em você, uma nova pessoa, mas uma pessoa melhor, para que a gente tenha a graça de poder dizer: depois daquela dor, eu nunca mais fui o mesmo, mas para melhor. Nós vamos para um rápido intervalo. Você continua ligando para nós, 0 operadora 12 31 86 26 00. A gente volta já já.